Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de celebração ao nome do nosso Senhor. Então convido você a participar conosco de todas as partes do culto, louvando ao Senhor, prestando atenção naquilo que vai ser ministrado hoje. Hoje nós vamos estudar o livro de Judas, vai ser muito legal, então preste atenção, acompanhe conosco do início ao fim para poder desfrutar de tudo aquilo que foi preparado. Cultue ao Senhor conosco, tudo bem? Então essa semana provavelmente será a penúltima semana sem cultos presenciais, né? Nós vamos manter as atividades online do jeito que nós temos aqui até o final do ano, e a ideia é que no final do ano nós tenhamos transmissões ao vivo lá no espaço de culto, né? Então vai ser uma nova dinâmica. Então nós estamos nos preparando, fazendo cotações, né? Vamos preparar o pessoal para justamente podermos fazer uma boa transmissão. Por enquanto nós vamos mantendo essas nossas atividades, mas a ideia é que no dia 4 de outubro nós voltemos às atividades presenciais, se tudo correr bem, dentro de um protocolo que nós vamos enviar para vocês por WhatsApp, pelos meios de comunicação da igreja, para que você saiba como nós vamos proceder, porque ainda vai ser uma volta parcial, né? E o culto online vai acontecer ao mesmo tempo. Então todos vão poder desfrutar do mesmo estudo, da mesma mensagem ao mesmo tempo, mas já estamos nos preparando para esse retorno no dia 4 de outubro. Se houver algum problema, nós postergamos para o dia 11, mas a ideia é que dia 4 seja o dia do nosso retorno. O que eu queria convidar vocês hoje é para, antes de começarmos, orarmos ao Senhor, né? Orarmos para que Deus esteja dando força, sabedoria a todas as famílias, a todas as igrejas e em especial a nossa comunidade neste retorno, né? Que Deus nos conduza, que nós façamos aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje, de uma maneira especial, o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de estarmos diante de Ti, numa comunidade que ama o Seu nome, que se dedica ao estudo das Escrituras e tem sido criteriosa nesse estudo, Pai. Que o Senhor continue dando aos nossos líderes sabedoria, força, discernimento. Dê, Senhor, aos membros dessa comunidade paixão, ânimo, disposição para sairmos deste momento de tribulação mais fortes, mais agradecidos, mais comprometidos com a Tua obra, com a Tua missão. Pai, esteja com as famílias que eventualmente possam estar sofrendo algum tipo de necessidade, enfrentando desafios profissionais, emocionais. Cuida de cada casa, cuida de cada lar e abençoa-nos, Senhor, para que nós sejamos de fato uma igreja atuante, relevante neste mundo, mas que se apoia nos momentos de alegria e de dificuldade. Pai, dá-nos sabedoria, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana então nós estamos encerrando o inverno, né? Então estamos iniciando uma nova estação e todas as estações, quando a gente faz essa transição, é importante que a gente pense nos recomeços, né? Então que o seu coração possa estar disposto, né? Nesse final de mês de setembro, a se dedicar, a se consagrar. Fique atento a tudo aquilo que for proposto para que a gente tenha um final de ano de grande crescimento e de grandes experiências na nossa comunidade. Então que Deus abençoe e vamos louvar. Fonte de amor.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um domingo, graças a Deus, e ter esse privilégio e essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra. Hoje nós temos aí, cumprindo o desafio do pastor Lucas, da série Minha Alma Anseia por Ti, de poder trabalhar um texto que eu nunca trabalhei nesses 9 anos de pastorado. E é um texto que vai trazer
vários desafios. Então a gente vai abrir lá a Bíblia no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, e se você tem um aplicativo, abre pelo aplicativo, se você tem a Bíblia em casa. Judas ele é um livro curto, tem 25 versículos, e a gente vai buscar hoje extrair o máximo. Talvez algumas coisas não vai dar para a gente falar pela questão de tempo, mas tem muita coisa bacana. Então vamos lá, Judas, nós vamos ler aí em partes, como a gente tem seguido, né? E buscar sempre fazer uma aplicação prática. Antes da gente começar a leitura, algumas curiosidades. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? Esse Judas provavelmente é o irmão de Jesus, que é narrado lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. A Bíblia narra Tiago, tem outros Tiagos, né? Mas tem Tiago que é irmão de Jesus, e tem Judas que também é irmão de Jesus. Eles eram descrentes no ministério, durante o ministério de Jesus antes da crucificação, e provavelmente, tanto os teólogos quanto os historiadores, acreditam que eles se converteram aí após a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 3 a 8, nós temos a narrativa de Jesus encontrando Tiago. E aqui nós temos o livro de Judas. Então, de repente, se você tiver com Judas na cabeça, né, porque a cultura acabou trazendo Judas como um sinônimo de traição. E esse Judas aqui não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Então vamos lá, a gente vai ler os quatro primeiros versículos e vou dar um panorama geral do que a carta está dizendo. Então vamos todo mundo junto. Versículo 1 do livro de Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Gente, Judas é uma carta que ela é muito objetiva. Judas, a gente não sabe mais ou menos a data e também nós não sabemos para quem ele está escrevendo. A gente chama, ela é a última carta do que a gente chama na teologia de cartas gerais. Por quê? Os ensinamentos dessa carta se aplicam em todos os contextos. Não que as outras não tinham isso. É que as outras cartas, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você está endereçado a uma igreja, a um público-alvo específico. Aqui é uma carta mais abrangente. Então, algumas coisas que são interessantes. Ele está provavelmente condenando, como oposição ao cristianismo, um movimento chamado gnosticismo, que acreditava o seguinte conceito, que a matéria, o corpo, a matéria é má, ela é corrompida, né? E a alma, ela deve ser purificada. Então você tem que buscar uma elevação da sua própria alma. Eu estou dando uma simplificada aqui porque o gnosticismo ele é muito mais complexo nesse aspecto. Mas era uma ideologia rival ao cristianismo. Assim como João escrevia contra os gnósticos, Judas provavelmente tinha eles como um grupo de oposição. Então, quando a gente pega essa forma em que ele escreve, né, que ele está falando que buscou com diligência escrever acerca da salvação, ele fala que é necessário ter uma batalha pela fé. Aliás, é o título da nossa mensagem. Essa batalha pela fé que Judas está aqui escrevendo não tem nada a ver com a fé individual, aquele momento em que a gente se converte como um ato de fé. Como diz a Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé aqui, que vem do grego pistis, a ideia é da fé coletiva, da igreja, né? E essa fé que foi entregue a nós, provavelmente é um corpo doutrinário, que era muito importante para a saúde espiritual da igreja. Então, o corpo doutrinário que a gente pega aí primitivo, tem algumas questões que são importantes. Por exemplo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que não há outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, né?
Então, a gente tem um corpo doutrinário bem estabelecido. Né? Jesus é o Senhor, como ele mesmo aqui usa a menção. Então, esses são os pilares que a gente tem na igreja. Logicamente, nós poderíamos pegar outros complementos, né, para falar do corpo doutrinário da igreja primitiva. Mas a batalha pela fé é exatamente as doutrinas que são essenciais para a vida da igreja que estavam sendo afrontadas. Valores que foram confrontados e ele estava buscando encorajar os irmãos. Então, a batalha pela fé é uma exortação que nós devemos, independente do tempo em que nós estejamos, nós devemos batalhar pela fé. E é lógico que a batalha aqui não é num sentido físico, mas é num princípio espiritual, primeiramente, né? Porque a gente sabe que nós temos um inimigo. Paulo fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e príncipes deste mundo, ou dominadores do mal. E a ideia é a mesma, porque nós temos um sistema que ele é corrompido e, logicamente, ele vai buscar tentar se infiltrar na igreja através de quem? Dos falsos profetas. Então, quando ele fala que esses homens eles foram destinados, né, no versículo 4, para o juízo, não significa que eles foram predestinados. A palavra destinado aqui tem dois sentidos práticos. Primeiro que se você pegar o Antigo Testamento, falsos profetas, eles deveriam ser condenados por enganar o povo. Então, se nós observássemos, eles recebiam pena capital por falar em nome de Deus quando Deus não estava falando. Então, era uma questão de zelo, né? A maior evidência que a gente tem que o profeta era de Deus, primeiro é que um profeta ele orientava as pessoas a abandonarem os seus pecados e retornar às Escrituras. Nem sempre um profeta estava falando de algo do futuro, né? A gente tem essa mania cultural de acreditar que profecia ela tem que ser apenas, só é profecia se for falar do futuro. Isso é evidência, não é necessariamente profecia. Só 3% do que os profetas escreveram se referia ao futuro. A maioria era uma questão prática para aquele contexto que fazia o povo voltar às Escrituras, voltar à comunhão com Deus, voltar à adoração a Deus. Então, essa era a função profética. Só que os falsos profetas, no Antigo Testamento, eles tinham um destino. O destino era o quê? A condenação. E aqui no livro de Judas, vocês vão perceber que esse destino também se aplica ao futuro. No decorrer do texto, a gente vai perceber que ele está falando dos profetas que vão ser condenados na segunda vinda de Cristo, nos falsos profetas, tá? Então, essa é a ideia de destino. Eles já estão destinados. Então, a igreja ela precisa estar atenta quanto a esses falsos profetas. Então, dito isso como parte introdutória, é porque a ideia de Judas aqui é exortação, né, e encorajamento da igreja. Então, ele vai mostrar nos versículos seguintes 4 formas de análise. Primeiro, ele vai falar do juízo de Deus, ele vai falar da maldade do homem, vai falar das profecias e vai falar de nossos deveres como cristãos. Então vai ser um texto bem interessante, porque eu acredito que a aplicação desse texto, ainda mais com o contexto que a gente vive hoje, é sempre imediata, através da ação do Espírito Santo. Então vamos continuar a leitura. Quando a gente pega aí versículos 5, 6 e 7, diz assim... Desculpa, irmãos, versículos 5, 6 e 7, está isso aí mesmo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui existe uma tríade, e a tríade aqui que ele vai buscar um exemplo na história, no Antigo Testamento, para mostrar que Deus é um Deus justo. Tá? A gente observa hoje em dia, com a facilidade das comunicações, e da globalização e acesso à internet, as pessoas categorizaram Deus e os seus atributos em um só: Deus é amor. Concordo com isso, Deus ele é amor. Mas nós devemos lembrar também
que Deus ele é justiça. E Judas ele está fazendo exatamente isso para a igreja. Está lembrando o quê? Olha o Antigo Testamento. Olha o povo de Israel. Tinha a promessa lá que vem lá de Gênesis 12, que ele seria uma grande nação. Deus, lá em Êxodo capítulo 1, já providencia o processo de retirar o povo da escravidão e conduzir à terra prometida. Só que em um dado momento da história, você percebe que Deus ele cumpre a palavra, mas dentro do povo, vamos lembrar que em Êxodo 19 fala que o povo é o povo de Israel, o povo eleito de Deus, né? Está ali em Êxodo 19. Só que dentro desse povo existem pessoas que elas não são crentes no Senhor. Pessoas que se rebelam, pessoas que não conseguem obedecer a uma autoridade. Então o que Deus fez com essas pessoas que causavam divisões e problemas dentro do povo? Ele tirou do meio e destruiu. Ele purificou o povo de Israel na saída do Egito. Segundo exemplo, os anjos. A forma de Deus trabalhar essas questões de juízo é bem interessante, porque os anjos eles são seres celestiais e em dado momento, e a Bíblia nesse caso, ela não vai nos dar as informações sobre o que aconteceu no céu, tá? Então de repente se para você isso é novo, a Bíblia não nos dá essa informação. A gente tem alguns textos que a gente trabalha teologicamente. O livro que vai falar sobre isso é um livro que não é bíblico, que é o livro fundamentado, o livro de em Judas, que é o livro de Enoque. Vou explicar daqui a pouco o que é o livro de Enoque. Mas os anjos, em algum momento, eles se rebelaram. Eles estavam na presença do Senhor e eles se rebelaram. E Deus também já reservou o destino deles, tá? Que é o juízo eterno. E aí ele usa um outro exemplo. Ele falou primeiro do povo de Israel, falou dos anjos, agora vai falar de Sodoma e Gomorra, que eram cidades. Vamos imaginar o seguinte. É lógico que o texto ele trabalha algumas questões do povo de Sodoma e Gomorra, tá? Então, que ele fala aqui que as cidades elas eram entregues às suas próprias paixões, né? A prostituições e a práticas sexuais antinaturais. Esse era um dos aspectos do problema que a gente tem lá em Sodoma e Gomorra. É lógico que através de uma teologia bíblica e da história é possível traçar que essa era uma das consequências da incredulidade do povo de Sodoma e Gomorra. Então, o princípio da destruição das pessoas começa primeiro pela incredulidade. O segundo aspecto é o abandono da moralidade. Percebam que eu não estou falando que pessoas que são ateus, por exemplo, eles não têm moral. Muito pelo contrário, tem ateus que são muito mais... Eles são moralmente muito melhores do que muitos cristãos. Essa não é a questão. A questão é que a incredulidade, né, contra o Senhor conduziu esses povos ao abandono de uma moralidade social, né, de um bem-estar social através de uma moral e, consequentemente, isso conduziu a uma devassidão generalizada. Então, a devassidão a respeito dos princípios espirituais e que acarretaram em devassidão da entrega à própria carne. Então, o que Deus fez com esses povos? Deus ele é justo, né? E ele é um justo juiz. Só que as pessoas, a partir do momento que elas se rebelam, tendo oportunidade de se arrepender ou tendo oportunidade de seguir um caminho de retidão, Deus também tem que aplicar a justiça dele, porque Deus ele é um Deus santo, né? Um dos atributos que a gente tem de Deus, né, que ele nos potencializou a ser, é um atributo moral. Deus ele é bom, Deus ele é santo, né? Tanto é que a Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. Só que é através da sua própria santidade, da sua própria moralidade que Deus há de julgar todos. Então, o que o Judas ele faz? Ele estabelece através de uma linha histórica que no passado, Deus ele aplicou a justiça com os anjos, com o próprio povo escolhido dele e também com Sodoma e Gomorra. E aí ele continua, né? A gente vai ler aí o versículo 9. O versículo 9, eu só vou ler ele por uma questão de curiosidade e aí vou deixar um desafio para vocês, tá? Mas o versículo 9 é um dos textos mais polêmicos no sentido de... ele tem muita informação e aí eu vou deixar para vocês pesquisarem em casa, para vocês terem essa curiosidade do que Judas está querendo trabalhar aqui, tá? Não vou trabalhar, mas vou ler. Diz o seguinte: o arcanjo Miguel, porém, quando contendia
com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha que interessante, né? É um texto que é polêmico, né, para aqueles que já estão acostumados com Judas. Mas se você quiser uma resposta, você pode mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou responder. Mas aqui eu vou acabar fugindo muito do tema da mensagem. Então deixei a curiosidade. Então, o primeiro ele fala do passado. Aí Judas ele muda o linguajar, porque dos versículos 10 ao 14, ele vai dar uma advertência contra os falsos profetas. Então vamos ler, para a gente não perder nada. Estes, porém, versículo 10, estes, porém, difamam tudo o que não entendem e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso eles se corrompem. Ai deles, entraram pelos caminhos de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-vos convosco sem nenhum recato. Pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono e desarraigadas e duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Vamos parar no versículo 13. Novamente, nós temos uma tríade. Ele usa vários exemplos aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é falar que esses homens, eles buscam, pela percepção do homem natural, compreender as coisas. Enquanto a Bíblia fala que o homem natural, ele discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele discerne as duas coisas. E isso faltava para esses falsos profetas, porque eles buscavam pela própria razão discernir certas coisas. E lógico, se são falsos profetas, eles têm uma ideologia por trás. E nesse aspecto, provavelmente, a ideologia por trás era o gnosticismo. E vamos lembrar que confiar nos próprios sentidos para extrair uma razão é uma coisa que não é só condenada pela religião. Até a filosofia já teorizou sobre isso. Por exemplo, se vocês pegarem textos de filósofos como René Descartes, Spinoza, Kant, eles vão falar que não dá para a gente confiar na nossa razão, porque a nossa razão ela é enganosa. E esses homens, eles confiavam puramente nos seus sentidos e na sua razão. E isso pode levar a equívocos. Então, ele cita 3 exemplos negativos do Antigo Testamento. Porque Caim é um exemplo de injustiça. Ele matou o irmão. Balaão é o exemplo do espírito da cobiça, da mentira. E Coré, da rebelião. Quem lembra lá da história lá do povo que saiu do Egito, né, do povo do deserto? Coré, ele armou uma rebelião, né? E principalmente uma rebelião contra autoridades devidamente instituídas. Instituídas por quem? Por Deus. Vamos lembrar que ele se rebelou contra Moisés. Então, esses tipos de pecados, né, eu falei da tríade, eles são exemplificados como péssimos exemplos para a saúde espiritual da igreja. Então, vocês percebem que na última pregação minha, lá em Gálatas capítulo 5, eu falei que um dos problemas da igreja era falso profeta. Gente, eu não estou buscando repetir sempre os mesmos temas. Mas esses são temas recorrentes no Novo Testamento. Porque a Bíblia sempre nos alertou que existiria falsos profetas e que buscariam enganar as pessoas. Então não é novidade do nosso tempo, mas é necessário falar. Por quê? Aparentemente, alguns cristãos estão entrando num estado de apatia tão grande espiritual que acham que, nossa, isso é coisa do nosso tempo, esses escândalos que tem no nosso meio são coisas recentes. Não é não, irmãos. Não é. Olha como Judas, ele estrutura o texto dele e ele começa falando de como são esses profetas. Ele fala que eles são manchas nas nossas festas de amor. Sabe o que é festa de amor aqui no texto? Eram celebrações que a igreja fazia junto com os cultos de adoração e com a ceia. Então, a festa de amor, por que é uma festa de amor? Porque é uma festa de amor fraternal, de irmãos na fé. E a igreja praticava isso antigamente, e deve ser a prática da igreja até hoje, primeiro,
para a comunhão dos homens e mulheres de Deus e também para buscar a nossa união como corpo de Cristo com Deus Pai. Só que esses falsos profetas, eles pastoreavam apenas a si mesmos. Isso é novo para você? Você já viu isso nos dias de hoje? Então não é novidade. E eu percebo, né, que quando a gente fala dessas coisas, tem muito cristão revoltado falando que eu vou sair da igreja porque tanto escândalo no meio evangélico, né? Aparentemente, quando a gente começa a dar desculpas, significa que a gente não leu esses alertas contra a igreja. Então, o Judas ele começa a falar que essas pessoas, elas são como nuvens, né? Nuvens sem água, levadas pelo vento, né? Não trazem nenhum benefício. Ondas furiosas que sujam, estragam e destroem. Então, é o nosso objetivo como pastores alertar a igreja que isso é uma possibilidade muito real e nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos enganados. O que a gente mais tem aí são pastores falando, falsos profetas, né? Falando o que o povo quer ouvir, não o que eles precisam ouvir. Quando a gente vamos continuar aqui no versículo 14, diz o seguinte: concernente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores queixosos, andando segundo seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Irmãos, esse texto, ele é de 2000 anos atrás. E aí, a nossa exortação é: não vamos perder o nosso ânimo por causa desses escândalos. Recentemente, a igreja tem sido bombardeada. Você liga lá a TV, é pastora que encomenda a morte do marido. É pastor que está envolvido com política e é preso. É grupos de cristãos que, em vez de demonstrar uma compaixão com uma menina estuprada, vão xingar ela de assassina. E olha, irmãos, que aqui eu não estou falando que eu sou a favor do aborto, não. Eu tenho uma visão bem clara sobre aborto, o tema da nossa mensagem não é esse. A gente tem até a gente está preparando um roteiro aí para a série Livre Pensar sobre esse tema. Mas os cristãos, daí a gente vê aí, nós como cristãos, e eu vou ter que falar uma coisa para vocês que a gente faz muito de errado. E eu já fiz, então eu já estou falando que eu sou o primeiro a me colocar na situação de que eu tive que mudar e preciso constantemente rever os meus pensamentos e a minha postura. Quando aconteciam essas coisas no passado, que a gente teve a máfia das ambulâncias, né, que era praticamente a bancada evangélica, eu falava: nossa, eu tenho vergonha de ser evangélico. Às vezes eu pensava: eu tenho vergonha de ser cristão. Irmãos, a gente está errado. Eu posso até ter vergonha do movimento evangélico, porque é um movimento que não necessariamente, em muitas questões e muitos aspectos, não tem nada a ver de Cristo. Mas jamais eu posso me envergonhar de ser cristão. Até mesmo em falar: nossa, eu tenho vergonha de ser cristão. Sabe por quê? É exatamente pelos verdadeiros cristãos em que nós separamos o joio do trigo. Está acontecendo esses escândalos, mas nós vamos mostrar através do nosso testemunho que nós somos diferentes. Nós não podemos nos envergonhar. Porque aqui, Judas, ele cita o livro de Enoque. O livro de Enoque, gente, não é um livro canônico. O que isso quer dizer? Não é um livro que a gente considera inspirado por Deus. É provavelmente da onde ele tirou essa referência, tá? Porque ele cita a questão dos anjos no versículo 6 e ele volta a falar no versículo 14 e 15 do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro judaico antigo. Provavelmente ele extraiu essas ideias, ou ele estava corroborando com alguma das ideias de juízo que estavam no livro de Enoque. E Judas não é o primeiro a usar um livro que não é inspirado para fundamentar uma ideia. O apóstolo Paulo também já fez isso lá em Atos 17. É lógico que eles estão buscando trazer um entendimento real e mais concreto. Então, qual é a ideia de Enoque? Primeiro, vai ter o juízo de Deus. Assim como ele aplicou no Antigo Testamento, ele vai aplicar. Então, não adianta a gente ficar aqui: nossa,
que vergonha, e ficar com aquela autocomiseração, achando que eles vão sair impunes. Não vão, porque Deus é justo. Cabe a nós cristãos continuar a nossa caminhada dando testemunho e pregando o evangelho do reino. Momento algum sentir vergonha de ser cristão, independente dos falsos profetas. Eu errei no passado por isso. E está na hora da gente rever a nossa posição. Vai ter falso profeta no nosso meio? Vai. Mas a Bíblia fala que vai ter a separação do joio e do trigo. Assim como houve no passado. Então isso é uma mensagem de esperança. E até um puxão de orelha para nós. Que nossa, que tá difícil, hein? Que semana difícil para ser cristão. Não é uma semana difícil para ser cristão, porque lá em Mateus 28, 20, diz que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não somos os únicos que passamos por uma situação onde falsos profetas envergonharam um grupo como um todo, que nem nós cristãos. Os apóstolos passaram por isso. Os discípulos dos apóstolos passaram por isso. Os reformadores passaram por isso. Então nós não somos um grupo único. A história da igreja está repleta, mas a história da igreja também está repleta do quê? Da fidelidade de Deus para com a sua igreja. E vai chegar um momento em que Ele há de julgar. Então, pare de ficar achando que a gente tem que ficar quieto. Agora não é hora do cristão falar. Não, está na hora da gente falar dos nossos valores, sim. Está na hora da gente testemunhar esses valores, dar testemunho desses valores na nossa vida e em momento algum se envergonhar do Evangelho. Momento algum se envergonhar de ser a igreja de Cristo. Tem muito crente aí que agora vou ficar quietinho porque os nossos princípios ferem o mundo. Gente, sabe por que os princípios de Cristo ferem o mundo? Porque o mundo está caído, o mundo está doente. Nós somos os portadores das boas novas. E nós temos também que tirar pessoas que estão caindo do erro dos falsos profetas. Então, isso é um encorajamento. Isso serve de motivo para nós sermos diferentes. E isso me faz lembrar daquele filme chamado Operação Valkyria, que é com Tom Cruise. O filme foi baseado em fatos reais. Para quem não sabe, o Tom Cruise ele faz um coronel alemão, né, o Stauffenberg. E esse coronel, ele era um cara que se opôs ao Hitler. Ele é um cara que arquitetou diversas vezes matar o Hitler. É lógico que eu não estou falando aqui que a gente vai matar falso profeta, pelo amor de Deus, irmãos. Mas a ideia do coronel ali era mostrar o seguinte, aliás, no filme fala isso, nós precisamos mostrar ao mundo que nem todos são iguais a ele. Talvez parafraseando, nós devemos, como testemunhas de Cristo, mostrar ao mundo que nós não somos iguais a eles, como os falsos profetas. Porque Judas ele dá toda a característica comportamental. Versículo 16, novamente, ele fala, eles são murmuradores queixosos, andando segundo seus próprios desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. O apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, eu acho que no final do capítulo 2, que nós não somos como esses mercadejantes da palavra. E, gente, isso é de uma profundidade incrível. Então, se de repente você em algum momento deu aquela fraquejada, assim como eu dei no passado, de falar, que vergonha de ser cristão, não faça isso. A igreja é de Cristo, e Ele é fiel, e Ele está conosco. Continuando, e para nós encerrarmos. Judas aqui ele vai buscar encorajar a igreja a lidar com essa situação. Então, ele trata isso como um dever, né? Então, diz o seguinte, quanto a vós, amados, versículo 17, quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Esse o Espírito aqui provavelmente está se referindo ao Espírito Santo. Versículo 20. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto os outros têm de misericórdia e em temor.
detestando até a roupa manchada pela carne. Irmãos, aqui Judas ele conclui que a igreja ela tem uma obrigação. Primeiro, ele volta a falar dos falsos profetas, né? E os falsos profetas, eles têm características bem definidas. Só que o que a igreja vai fazer então? Qual é o papel da igreja? Primeiro, o papel da igreja, versículo 20, edificar na santíssima fé. E santíssima fé é o quê? Lembra que eu falei do corpo doutrinário? Coisas que são inegociáveis, é ali que nós devemos nos edificar, nos solidificar, estar firmes, porque essa é a ideia do texto. Nós não vamos negociar os nossos princípios para ser mais deglutível ao mundo, mas nós vamos demonstrar o nosso amor para com eles. E como? Falando da verdade. A verdade de Cristo, a verdade que liberta o mundo do pecado. Nós não vamos abrir mão, transformando Jesus num grande paz e amor. Não, nós vamos falar do Jesus que ama, mas do Jesus que é justo. E isso serve para a saúde da igreja, né? Como a gente sabe se a igreja é sadia? Pela fidelidade à fé que nos foi entregue. Tá? Ele fala, conservai-vos no amor de Deus. Então esse conservar no amor nós devemos nos manter unidos pelo amor que é de Deus. Esse amor ele é demonstrável, tá? Então não é um amor que fica só para você, é um amor que ele vai além, é um amor que faz você pregar aos miseráveis, ajudar os mais necessitados, falar as verdades do reino, tá? E esperar da misericórdia de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor para a vida eterna. Todos nós necessitamos da misericórdia. Eu citei recentemente sobre Lamentações, eu até preguei sobre esse texto nessa quarentena, né? Que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Então nós devemos esperar essa misericórdia, porque é-nos reservada a vida eterna. E quantas pessoas que caem nesses erros? O que a gente deve fazer? Porque Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 4 que essas pessoas elas criaram comichão nos próprios ouvidos e criaram mestres para si. Só que os falsos profetas, eles causam problemas na igreja. Então, primeira coisa, a igreja deve primeiro ter piedade com esses que ficaram na dúvida por causa desses falsos ensinamentos. Piedade mesmo. É buscar entender o que está acontecendo e buscar ajudar através da fé, da santíssima fé que foi entregue aos apóstolos. Porque se a gente fazendo isso, nós vamos salvar eles e arrebatando do fogo. Então a ideia é, se eles continuarem nesse caminho, eles vão ser condenados. E a ideia de arrebatar do fogo nos remete a duas coisas. Primeiro, que Jesus ele vai voltar para arrebatar a igreja. É uma promessa de Cristo. E nós devemos crer com o mais fundo da nossa alma. E arrebatar realmente do inferno. As pessoas, é lógico que não está falando vai arrebatar a pessoa depois de condenada. Não é isso, tá? O texto está falando de arrebatar enquanto a pessoa está na dúvida. Vamos buscar, vamos ajudar. É por isso que a gente precisa da igreja de pessoas capacitadas na palavra para resgatar essas pessoas das mãos dos falsos profetas, né? E quanto aos outros, e os outros também que são enganados pelos falsos profetas, tende misericórdia em temor. A mesma misericórdia que a gente tem que ter, que Deus tem conosco, nós devemos ter com as outras pessoas. Mas aí ele fala, nós devemos detestar até a roupa manchada pela carne. E aqui, talvez a ideia mais popular seria, e aqui, irmãos, eu vou tentar simplificar. Nós devemos amar a pessoa pela obra redentiva de Cristo, mas condenar o pecado. A roupa manchada pela carne é realmente as vestes, né, a parte mais palpável da inclinação do mal que essas pessoas estão trazendo com si. Então nós devemos detestar todas as obras infrutíferas que essas pessoas trazem em seu corpo. Essa é a ideia da roupa. A gente tem que condenar os pecados, mas o pecador nós devemos buscar o resgate. E aí Judas ele conclui, versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar no ensinamento dos falsos profetas e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora
e para todo sempre. Amém. Qual é o nosso desafio, irmãos? Se sentir encorajado por essa palavra. Os tempos são difíceis, eles são. Tem pessoas dando péssimo testemunho? Tem. Mas também nós somos resgatados. Que nós possamos, nesse momento de oração, pedir a Deus a capacitação, a sabedoria, o discernimento para discernir os tempos, para reconhecer esses falsos ensinamentos, para tirar e resgatar pessoas que estão caindo no erro. Nós não podemos nos acomodar. Por isso nós devemos batalhar pela fé. E a batalha pela fé é em oração, é em leitura da palavra, é em ser fiel à doutrina deixada pelos apóstolos, que está em Jesus Cristo. E que possamos fazer disso uma verdade, que possamos fazer disso um propósito de vida, não uma questão egoísta, mas uma vida coletiva como igreja que somos. Então, que possamos orar ao Senhor nesse momento, para que Ele possa nos fortalecer diante de todas essas circunstâncias. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque nós somos testemunhas que o Senhor é um Deus justo e aplicará em algum momento, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, a Tua justiça. Mas nos encoraje como igreja, que nesses momentos de luta, de batalha pela fé, que possamos ser fiéis, ó Pai, à Tua sã doutrina, que possamos ser fiéis, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor nos deixou e que o Senhor esteja nos ajudando a discernir o tempo, a discernir a Tua palavra, a encontrar essas pessoas que estão caídas, estão entristecidas, até mesmo feridas por causa de falsos profetas, e que possamos mostrar o caminho redentivo que há em Jesus Cristo. Que possamos ser encorajados, ó Deus, porque essa batalha ela é longa, ela é árdua, mas sabemos pela Tua promessa lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, capacite os Teus santos, ó Pai, capacite a Tua igreja cada vez mais a lutar, a batalhar e ser fiel. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe os meus irmãos que estão nesse momento distantes, mas estamos unidos pela fé no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um bom restante de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, as aves do céu, sempre mais e mais. As aves do campo, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. As minhas mãos a ti. Quero as aves do céu, sempre mais e mais. Quero as mãos a ti, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero as mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
Senhor.